Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 11 de agosto, dia do advogado. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decide que decreto estadual que alterou a cobrança de ICMS sobre energia elétrica no Amazonas é inconstitucional. Para ministro, somente o Poder Legislativo do Estado poderia aprovar lei sobre o tema. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Presidente do Supremo mantém decisão que invalidou criação de cargos comissionados na Prefeitura de Governador Valadares, em Minas Gerais. CPI da pandemia. Ministra Carmen Lúcia nega pedido de suspensão de quebra de sigilos do tenente-coronel Elcio Bruno. STF reafirma entendimento que proíbe indenização por convocação extraordinária de parlamentar. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do tenente-coronel Elcio Bruno de Almeida. O militar da reserva queria impedir a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, determinada pela CPI da pandemia. A alegação da defesa do militar da reserva é de que não há correlação entre a abrangência das quebras de sigilo e o fato objeto de investigação, que no caso foi uma reunião no Ministério da Saúde em março deste ano. Segundo a ministra Carmen Lúcia, a Constituição Federal assegura às CPIs poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas do Congresso Nacional para apuração de fato determinado e por prazo certo. Com base nesse dispositivo e no artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a relatora entendeu que a comissão tem poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático. Ouvido pela CPI nessa terça-feira, Elcio de Almeida teria participado de negociações com o Ministério da Saúde e se apresentado como intermediário para a compra de vacinas contra a Covid-19 por valores supostamente superfaturados. O presidente do Supremo Tribunal Federal manteve decisão da Justiça Mineira que invalidou a criação de cargos em comissão na Prefeitura de Governador Valadares. O ministro Luiz Fux negou o pedido de suspensão feito pelo município por entender que a decisão está de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo STF de que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Fux afirma ainda que a manutenção desses cargos é inconstitucional, pois permite o exercício de funções públicas por indivíduos nomeados de forma irregular e que a remuneração deles não será possível de restituição aos cofres públicos. O presidente do STF diz também que o prazo de 6 meses para a exoneração dos comissionados é razoável para a readequação da estrutura administrativa municipal. O Supremo declarou que é inconstitucional o pagamento a deputados estaduais de Roraima por sessões extraordinárias. Quem tem as informações é a repórter Viviane Novaes. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal, alegando que a emenda constitucional número 50 de 2006 proibiu o pagamento de vantagem financeira por convocação extraordinária para membros do Poder Legislativo. E que mesmo depois da emenda, a Assembleia Legislativa de Roraima continuou pagando o benefício previsto no regimento interno. A relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, disse que o STF já julgou outras ações sobre o mesmo assunto e reconheceu a validade da emenda constitucional. A ministra também afirmou que, embora a emenda se refira a deputados federais, a proibição do pagamento do benefício se estende a deputados estaduais. Todos os ministros seguiram o voto da relatora. Também no plenário virtual, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de decreto do governo do Amazonas que alterou a cobrança de ICMS sobre energia elétrica no estado. A norma atribuía às empresas geradoras e não mais às distribuidoras a responsabilidade pelo recolhimento do imposto na chamada substituição tributária. O relator dos processos, ministro Dias Toffoli, afirmou que essa operação está prevista na Lei Candir, mas que a matéria deveria ser regulamentada pelo Poder Legislativo Estadual e não pelo Executivo Estadual, como foi no caso questionado.
Como a inconstitucionalidade declarada diz respeito à substituição tributária e não ao imposto em si, o plenário, por maioria, determinou que a decisão seja aplicada a partir de 2022, ressalvadas as ações judiciais ajuizadas até a véspera da publicação da ata da decisão. A Justiça Federal determinou que a banca examinadora do concurso da Polícia Rodoviária Federal reserve 20% das vagas abertas para negros, respeitando o sistema de cotas. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Na ação proposta em Sergipe, o Ministério Público Federal pediu que a Sebrasp, banca responsável pelo concurso da Polícia Rodoviária Federal, respeite a reserva de 20% das vagas destinadas a candidatos negros em todas as fases do certame e não apenas no momento da apuração do resultado final. Entre outras medidas, em decisão liminar, a Justiça determinou que o governo federal e a banca examinadora coloquem o nome dos candidatos aprovados no sistema de cotas, tanto na lista geral quanto na lista de vagas reservadas para negros. Isso porque, de acordo com o MPF, a lei garante que eles têm o direito de concorrer ao mesmo tempo nas duas modalidades. Além disso, para garantir que a cota de 20% seja respeitada em cada uma das etapas da seleção, a Justiça Federal também determinou a suspensão do concurso para que as provas discursivas dos candidatos negros que haviam sido excluídos sejam corrigidas. E no próximo bloco, a gente destaca decisões do Superior Tribunal de Justiça. Voltamos em instantes. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos com o Estado democrático de direito. A Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota sobre a sessão de ontem da Câmara dos Deputados, que rejeitou a proposta de emenda à Constituição que tornava obrigatório o voto impresso. Segundo a Secretaria, a matéria foi decidida no foro adequado, que é o Congresso Nacional. A nota diz ainda que a Justiça Eleitoral reafirma o seu compromisso com a transparência e com a democracia na defesa e no constante aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa a um homem que tentava uma vaga no concurso público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Os ministros do STJ entenderam que o candidato não poderia ter sido eliminado do concurso por responder a inquérito ou ação penal. A eliminação só poderia ocorrer se ele tivesse condenação penal com trânsito em julgado. O colegiado deu provimento a recurso de um candidato para reverter a exclusão dele de um concurso público para policial civil de Mato Grosso do Sul, devido à existência de 8 inquéritos policiais e uma ação penal contra ele. A comissão examinadora do certame considerou que o candidato havia praticado atos tipificados como ilícitos penais e que implicavam repercussão social de caráter negativo ou comprometiam a função de segurança e de confiabilidade da instituição policial, condutas aptas à eliminação de acordo com o edital do concurso. O autor do voto que prevaleceu na segunda turma, ministro Mauro Campbell Marques, lembrou que a jurisprudência sobre o tema é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice a que um cidadão ingresse mediante concurso público nos quadros funcionais do Estado. No caso julgado, o ministro verificou que o ato administrativo que eliminou o candidato é ilegal, uma vez que se fundamentou apenas na existência de ação penal, a qual posteriormente foi julgada improcedente. O ministro destacou ainda que a falta de gravidade na conduta objeto da ação penal contra o candidato não ensejava a excepcionalidade descrita em julgamento de repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal considerou vedada a valoração negativa pelo simples processo em andamento, salvo em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. E o Superior Tribunal de Justiça julgou o pedido para substituir a pena de um motorista condenado por homicídio ao volante. Os ministros do STJ concluíram que, como houve mudança na lei acrescentando novo artigo ao Código de Trânsito Brasileiro, a prisão poderia ser substituída por sanções restritivas de direitos.
A repórter Damari Burbães explica esse caso. Ao conceder habeas corpus a um motorista condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por matar um motociclista em 2018, enquanto dirigia sob efeito de álcool, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu não haver impedimento legal para a substituição da prisão por sanções restritivas de direitos nos crimes dessa natureza antes do início da vigência da Lei 14.071, que em 2020 acrescentou um novo artigo ao Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo condições para substituir a pena de restrição nos crimes de homicídio culposo e lesão corporal de natureza grave ou gravíssima cometidos após o uso de álcool pelo motorista. O entendimento dos ministros reforma a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso analisado. No habeas corpus, o homem condenado a 5 anos de prisão e suspensão da habilitação por 3 meses alegou ser réu primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e assim teria direito à substituição prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A relatora do habeas corpus no STJ, a ministra Laurita Vaz, destacou que, pela regra, é possível substituir a prisão por penas restritivas de direito quando a reprimenda for maior do que 4 anos, na hipótese de crimes culposos, conforme previsão do Código Penal. De acordo com a magistrada, o impedimento estabelecido no artigo 312-B do Código Brasileiro não se aplica ao caso analisado, já que o crime foi praticado em 2018, antes da edição da lei que criou o dispositivo. A relatora ressaltou que o tribunal de origem não deixou clara a motivação para afastar o direito do motorista, pois não indicou se ele trafegava acima da velocidade permitida ou se a quantidade de álcool era exagerada. A turma seguiu o entendimento da ministra relatora e entendeu que, para afastar a substituição nessas situações, a decisão judicial precisa estar fundamentada nos elementos do caso concreto. E a 3ª turma do STJ autorizou a penhora de bens de um devedor de alimentos enquanto for vedada a prisão civil em função da pandemia da Covid-19. A lei brasileira deixa claro, quando chega ao fim um relacionamento, os cônjuges separados contribuirão na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos. A bancária Letícia está separada há cerca de 2 anos e conta que precisou entrar na justiça para garantir o pagamento da pensão alimentícia do filho. Quando ele saiu de casa, a gente precisa então conversar como que vai ficar a situação do Davi, a situação do apartamento. A gente morava num apartamento alugado, né? Todas essas questões. Eu chamei ele para conversar diversas vezes com relação a isso. Ele desmarcava todas as vezes que eu o chamava. E acabou que depois de 4 meses, eu aguentei por 4 meses essa situação, eu tive que buscar um advogado para entrar na justiça e pedir pensão. Né? Este advogado explica que, conforme o Código de Processo Civil, quando a pensão alimentícia determinada pela justiça deixa de ser paga, o credor tem 2 formas de efetivar o cumprimento da decisão. Ou se adota o rito da prisão civil ou da constrição patrimonial, que prevê a penhora de bens. No primeiro rito, chamado rito da prisão, o devedor ele é intimado para pagar em 3 dias e, caso não pague, será determinada a sua prisão pelo período de 1 a 3 meses. É uma forma coercitiva, uma forma de forçá-lo a pagar pelo débito. A segunda forma, o segundo procedimento seria pelo rito da constrição patrimonial. Neste não há prisão do devedor, mas apenas busca de bens em seu nome para garantir, para pagar aquela dívida de alimentos. Mas em razão da pandemia da Covid-19, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em julgamento de um habeas corpus coletivo, suspendeu a prisão de devedores de alimentos no DF. Diante dessa situação, na execução de uma sentença de alimentos, o TJ admitiu a penhora de bens, já que a ordem de prisão decretada contra o devedor não poderia ser cumprida. O devedor recorreu ao STJ, alegou, entre outras coisas, que não seria possível a acumulação de ritos com procedimentos diferentes na execução de alimentos e que a mudança de rito da prisão para a penhora não poderia ser decidida de ofício pelo judiciário sem requerimento expresso da parte credora.
Ele pediu a reforma do acórdão do TJDFT para que fosse reestabelecida a decisão do juízo de primeiro grau que negou o pedido de penhora. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, explicou que se o devedor está sendo beneficiado de forma excepcional com a impossibilidade de prisão civil, inclusive em regime domiciliar, por outro lado, é preciso evitar que o credor seja prejudicado com a demora na satisfação dos alimentos de que necessita para sobreviver. Por isso, a terceira turma estabeleceu que, enquanto durar a impossibilidade de prisão civil do devedor de alimentos no Distrito Federal, é possível determinar a penhora de seus bens sem que haja a conversão do rito processual da prisão civil para o da constrição patrimonial. O ministro esclareceu ainda que, após o fim da pandemia, caso a penhora de bens tenha sido suficiente para o cumprimento da obrigação alimentar, a Justiça não poderá determinar a prisão civil do devedor. E a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a acumulação de cargo de dedicação exclusiva com outra atividade remunerada é ilegal. O Ministério Público Federal ajuizou a ação contra um professor do Instituto Federal de Sergipe por violar a lei da improbidade administrativa. O MPF alegou que o professor acumulava o cargo em regime de dedicação exclusiva no setor público com atividade remunerada em um colégio particular. Para o MPF, o réu obteve enriquecimento ilícito e causou lesão aos cofres públicos e à moralidade administrativa. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da ação de improbidade por entender que a acumulação indevida não foi tão grave a ponto de caracterizar violação dos direitos de honestidade e lealdade às instituições. Mas no STJ o entendimento foi outro. O relator, ministro Herman Benjamin, afirmou que está presente no caso o dolo de obter vantagem em prejuízo da administração pública, já que o professor de regime de dedicação exclusiva tinha consciência de que era proibido ter outra atividade remunerada de docente na iniciativa privada e ainda assim a exerceu. O ministro Herman Benjamin acrescentou ainda que o STJ tem entendimento firmado de que, para configurar os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Lei de Improbidade Administrativa, não se exige a comprovação de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário. A segunda turma deu provimento, então, ao recurso especial do Ministério Público para condenar o professor pela prática da improbidade e determinou o retorno do processo ao TRF para que sejam fixadas as penas. E a seguir você confere a reportagem sobre os 19 anos da TV Justiça. A gente volta já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. Portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. – 11 de agosto, Dia do Advogado, o profissional que tem nas mãos a missão de representar e defender os direitos do cidadão em diferentes esferas judiciais. O trabalho do advogado é essencial para uma democracia. Uma profissão que demanda conhecimento, dedicação e trabalho duro. Ser advogado é viver a luta de quem se defende. É muito mais que algo individual, se torna algo social, trazer um bem-estar social. O Dia do Advogado é comemorado em 11 de agosto. A data marca a instituição das primeiras faculdades de direito do país. A Faculdade do Largo do São Francisco, em São Paulo, hoje a USP, e a Faculdade de Direito de Olinda, que atualmente faz parte da Universidade Federal de Pernambuco. O número de profissionais da advocacia no país é expressivo. Mais de 1.200.000 estão registrados atualmente na Ordem dos Advogados do Brasil.
A diferença entre homens e mulheres inscritos na OAB é muito pequena, menos de 1%. Mas até o ano passado, nenhuma advogada ocupava o cargo de presidente de seccional. Em dezembro, foi aprovada uma norma para as mulheres ocuparem pelo menos 30% dos cargos de direção. Afinal, o objetivo profissional é sempre o mesmo, não importa o gênero. O meu objetivo é ajudar ao próximo, é colocar a justiça a serviço daqueles que precisam, é ouvir os que não podem ser ouvidos, é falar por aqueles que não podem falar e, em suma, ser um importante personagem, ser uma figura indispensável à efetivação da justiça. A advocacia é considerada uma das atividades essenciais do judiciário. E, além de defender o cidadão, o advogado é capaz de solucionar conflitos antes mesmo de eles pararem em um tribunal. Os profissionais exercem papel fundamental na celeridade dos serviços da justiça. É preciso ter a vontade de mudar o mundo. Prezam pela justiça, pela cidadania, pela liberdade, e a sua atuação ela não se limita aos interesses de seus clientes, mas também muitas vezes em prol da sociedade, a favor da justiça e dos direitos da coletividade. E a TV Justiça completa hoje 19 anos. A criação da emissora foi um marco na garantia da publicidade e transparência do Poder Judiciário. Acompanhe agora um pouquinho dessa história da qual todos nós temos o orgulho de participar. Foi muito gratificante ter sancionado a lei da criação da TV Justiça. De agosto de 2002, a TV Justiça começa a funcionar levando conteúdo e informação sobre o judiciário para todo o país, com a supervisão da Secretaria de Comunicação do STF. O objetivo é informar sobre direitos e deveres dos cidadãos e tornar transparentes as ações e decisões da Justiça. Uma missão que desde o início exige muito trabalho e dedicação. A ideia de uma emissora institucional e informativa sobre o Poder Judiciário saiu do gabinete do ministro Marco Aurélio Mello. Ele era presidente do STF no biênio 2001-2003 e assumiu também a presidência da República por 5 vezes, substituindo Fernando Henrique Cardoso. E foi numa dessas oportunidades que nasceu a TV Justiça. A Lei 10.461 foi sancionada em maio de 2002. Por essas coincidências que não se busca da vida, acabou sendo sancionado por mim graças a uma visão democrática do presidente Fernando Henrique Cardoso. 3 meses depois foram inauguradas as instalações da TV Justiça, no edifício sede do STF, em Brasília. E com a TV, uma inovação. O Supremo Tribunal Federal foi a primeira corte do mundo e única, até hoje, a transmitir os julgamentos das sessões plenárias ao vivo. Foi um marco na história da TV brasileira, né? Nunca havia sido transmitida uma sessão na íntegra do Supremo Tribunal Federal. Desde então, esse trabalho foi se aperfeiçoando e cada vez mais conquistando a confiança da sociedade. É muito importante, então, e necessário que os órgãos do Poder Judiciário interajam com a sociedade, conferindo publicidade às informações de interesse coletivo e promovendo maior visibilidade institucional, como a transparência nos julgamentos das sessões da Corte. Em quase 20 anos, a TV Justiça passou por várias reformulações e se modernizou para aproximar ainda mais o cidadão e o judiciário. Foram criados novos programas com uma linguagem mais acessível a quem não tem formação jurídica. A emissora também intensificou as parcerias. Atualmente são veiculados na programação da TV 18 programas de parceiros e 15 programas de produção própria, com um jornalismo diário em 2 edições. A TV Justiça emprega 138 pessoas que todos os dias
dão o seu melhor para levar a notícia do judiciário à população. Em 2020, com pandemia, novas mudanças. Parte das atividades passou a ser feita em sistema de home office para garantir o distanciamento social. E mesmo dessa maneira, a TV Justiça, assim como o Judiciário, não parou. Em todo o ano de 2020, foram produzidos 685 programas e documentários, 5.944 reportagens e transmitidas 501 sessões e audiências públicas. O uso das redes sociais também foi intensificado. A TV Justiça alcançou 100 mil seguidores no YouTube e 366 mil seguidores no Twitter. No ano passado, a emissora estreou no Instagram e no Facebook. Toda essa ampliação permitiu prestar ainda mais serviços à sociedade e cumprir o papel de principal canal de comunicação entre a Justiça e a população. E nesta quarta-feira, às 19h30, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, será homenageado com o lançamento da obra Tributo TV Justiça Brasil Ramalhete de Rosas, marcando a participação dele na sanção da lei que criou a emissora do Poder Judiciário. A cerimônia será transmitida pelo canal do YouTube da Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, subseção da Barra da Tijuca. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.